Eu nunca pensei que estivesse vivendo errado. Eu trabalhava, cumpria minhas obrigações, não fazia nada grave. Aos olhos do mundo, eu era uma boa pessoa. Mas quando meu coração parou, eu descobri algo que me atravessou por dentro. Eu não estava vivendo mal. Eu estava vivendo vazio. Se você já sentiu que faz tudo certo, mas mesmo assim algo parece fora do lugar, se já percebeu que anda cansado por dentro, distante das pessoas que ama, essa história pode ser mais sobre você do que imagina. Eu morri e descobri que estava vivendo errado. E o que me foi mostrado mudou completamente a forma como eu entendo amor, escolhas e o tempo que ainda temos. Na verdade, eu me orgulhava da minha vida. Eu trabalhava muito, sempre fui responsável, nunca deixei faltar nada dentro de casa. Pagava as contas em dia, resolvia problemas, tomava decisões difíceis. Eu era aquele tipo de pessoa que todo mundo chamava de forte. E eu gostava disso. Gostava da imagem de homem firme, controlado, racional. Não demonstrava fraqueza, não fazia drama, não perdia tempo com sentimentalismo. Eu dizia para mim mesmo que amar era prover, proteger, sustentar. E eu fazia isso. Mas havia algo que eu não percebia. Eu estava presente, mas ausente. Eu chegava em casa cansado, jantava em silêncio, mexendo no celular. Minha esposa tentava conversar e eu respondia com frases curtas. Meu filho queria mostrar algo da escola e eu dizia, depois, agora não. Sempre depois. Eu achava que estava sendo maduro, que estava focado no que realmente importava. Mas no fundo, eu me tornado frio. Não cruel, não violento, mas distante. Eu não gritava, eu não traía, eu não cometia grandes erros. Eu apenas não me envolvia. E o mais perigoso, eu acreditava que estava fazendo tudo certo. Eu dizia para mim mesmo, eu faço o que precisa ser feito. E essa frase se tornou minha justificativa para tudo. Para a falta de abraço, para a falta de escuta, para a falta de presença real. Eu achava que era força, mas era fechamento. E eu só descobri isso quando meu coração parou. O dia começou como qualquer outro. Nada de diferente, nenhum aviso. Eu acordei, tomei café rápido, respondi mensagens antes mesmo de olhar para minha esposa. Dei um beijo automático nela. Um beijo sem presença. Saí apressado. Durante o dia, senti um cansaço estranho. Ignorei. Eu sempre ignorava sinais. Até que no meio da tarde, senti um aperto no peito. Não foi uma dor forte no início, foi um peso, como se alguém tivesse colocado uma pedra dentro de mim. Eu respirei fundo. Não melhorou. O ar ficou difícil de puxar. Minhas mãos suaram, meu coração acelerou e depois pareceu falhar. Eu tentei me convencer. É só estresse. Mas não era. O mundo começou a ficar distante. Os sons abafados, a visão escurecendo. Minhas pernas não responderam. E então veio uma sensação que nunca vou esquecer. Silêncio interno. Meu último pensamento foi: eu não estive lá o suficiente. E então tudo apagou. Mas não foi o fim. Eu ainda estava consciente. Eu vi meu corpo, caído, imóvel. Pessoas ao redor, vozes agitadas tentando me reanimar. Mas eu não estava mais ali dentro. Eu deveria estar em pânico, mas eu estava lúcido. Sem dor, sem peso, sem ansiedade. Foi quando entendi. Eu não era aquele corpo. Eu apenas o habitava. E então comecei a ser puxado. O cenário se desfazendo, as vozes ficando distantes. Eu não fui para a luz. Não fui para a paz. Fui para algo diferente. O ambiente começou a escurecer. Mas não era a escuridão comum. Era a densidade, peso, ausência.
Não havia fogo, não havia gritos, havia silêncio pesado, ausência de amor, ausência de conexão. E o mais perturbador, aquilo parecia familiar. Era a mesma frieza que eu carregava em vida. Eu estava experimentando o que eu me tornei. E então comecei a ver minha vida, mas não do meu ponto de vista. Eu sentia o que os outros sentiram. Senti o peso no coração da minha esposa quando eu a ignorava. Senti a frustração do meu filho quando dizia, agora não. Eu nunca gritei, nunca a abandonei fisicamente, mas eu estava emocionalmente ausente. E a ausência constante é uma forma lenta de destruição. Eu não estava ali por causa de um grande pecado. Eu estava ali por pequenas escolhas repetidas, pequenos fechamentos, pequenos orgulhos, pequenas recusas de amar plenamente. O inferno não era punição, era consequência. E eu entendi algo aterrorizante. Se minha vida terminasse naquele estado, aquilo seria minha continuidade. Então senti uma presença. Não me condenou, não me acusou. Ela apenas mostrou. Mostrou o padrão da minha vida. Mostrou a direção que eu estava seguindo. E eu entendi. Deus não estava me punindo. Ele estava me revelando. Você construiu isso. E eu não podia mentir para mim mesmo. Eu senti que ainda havia escolha. Eu podia permanecer naquele estado, ou podia voltar. Voltar significava responsabilidade, mudança, humildade. Eu vi flashes do que ainda poderia acontecer. Meu filho crescendo, abraços que nunca dei, conversas que nunca tivemos. Eu ainda tinha tempo e eu escolhi voltar. O retorno foi brutal. O ar entrou queimando, o peito doendo, vozes altas. Eu abri os olhos. Mas quem abriu os olhos não era o mesmo homem. Eu não voltei com medo do inferno. Eu voltei com consciência. Eu entendi que céu e inferno começam aqui, nas pequenas escolhas, nos ressentimentos, no amor que recusamos viver. Deus não se revela pelo medo. Ele se revela pela consciência. Ele nos dá tempo. Tempo para mudar. Tempo para amar melhor. Eu não era cruel. Eu era ausente. E a ausência molda a alma. Eu morri e descobri que estava vivendo errado. Mas eu voltei. E você ainda está aqui. Isso significa que ainda há tempo. Escreva nos comentários. Eu ainda posso mudar. Porque enquanto há fôlego, há escolha. E enquanto há escolha, há esperança. E talvez o maior milagre não seja voltar da morte, mas acordar antes que seja tarde demais. Você ainda está aqui, ainda respira, ainda pode decidir diferente. Talvez você não precise de uma experiência como a minha. Talvez você só precise de consciência. Consciência de que o tempo não é infinito. Consciência de que amor adiado é amor negado. Consciência de que presença vale mais do que provisão. Eu achava que estava vivendo certo porque cumpria minhas obrigações. Mas hoje eu entendo que obrigação não substitui conexão. Estar fisicamente presente não significa estar emocionalmente disponível. E muitas vezes, a gente só percebe isso quando quase perde tudo. Eu quase perdi minha família, não por traição, não por violência, mas por ausência. E a ausência é silenciosa. Ela não faz barulho, ela não gera escândalo. Ela apenas esfria o que deveria estar vivo. Se você anda distante, se anda endurecido, se sente que algo dentro de você foi se fechando ao longo dos anos, não ignore isso.
Não chame de maturidade o que pode ser medo. Não chame de força o que pode ser defesa. Talvez você também esteja apenas sobrevivendo, quando poderia estar vivendo. Talvez você esteja fazendo o suficiente, mas não o essencial. O essencial é amar. O essencial é perdoar. O essencial é se permitir sentir. Porque no fim, não é o que você acumulou que permanece, é quem você se tornou. Quando o corpo para, não levamos títulos, não levamos conquistas, não levamos dinheiro. Levamos estado, levamos consciência, levamos aquilo que repetimos todos os dias até virar parte de nós. Eu vi isso, eu senti isso, eu experimentei isso e voltei para dizer uma coisa simples. Você ainda pode mudar a direção da sua vida. Mesmo que tenha passado anos distante, mesmo que tenha errado muito, mesmo que tenha se fechado por orgulho. Enquanto há tempo, há possibilidade. Enquanto há fôlego, há reconstrução. Deus não me mostrou medo, Ele me mostrou consequência. E consequência não é ameaça, é continuidade. Se você continuar vivendo do jeito que está, a tendência é aprofundar o mesmo estado. Mas se você decidir mudar hoje, o estado também muda. O céu começa aqui, o inferno também. Tudo começa nas pequenas escolhas repetidas. Então, talvez a pergunta não seja para onde eu vou depois da morte, mas sim, quem eu estou me tornando agora. Se essa história mexeu com você, não deixe que seja apenas mais um vídeo assistido. Transforme em decisão. Escreva: eu ainda posso mudar. Não como frase motivacional, mas como compromisso. Compromisso de ser mais presente, mais verdadeiro, mais aberto. Porque a maior prova do amor de Deus não é o que acontece depois da morte, é o tempo que Ele nos dá antes dela. E esse tempo você ainda tem.